Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para mais um momento juntos em que vamos falar aqui no nosso canal do Bola de Fogo sobre o quê? IBFC, nesse momento aqui resolvendo questões IBFC, e vamos falar aqui sobre a nossa querida partícula C, que é sempre um caso muito complicado, né? Então, se você está chegando por agora nesse canal maravilhoso, já peço que você se inscreva, já marque o sininho, já assinala e deixa pronto. Para quê? Para que quando houver novas coisas por aqui, você seja avisado imediatamente, beleza? E já curte o vídeo, né? Assim, se você quiser esperar um pouquinho, espera um pouco para curtir, mas ajuda aí, ajuda os pobres, gente. Ajuda os pobres professor online que tá nesse sofrimento aqui, beleza? Então, bora que só bora, bora que só bora. Para começar a nossa vida, opa, olha aí, Prof. Bola de Fogo, o convite está feito, né, que é aqui onde você está nesse momento, e se você, porventura, desejar, me siga lá também no meu Instagram, @profwagnersantos. Bora que só bora? Então, vem junto comigo, vamos lá. Vou fazer aqui uma revisãozinha rápida para vocês sobre as principais classificações das partículas C. São 5 ou 6 classificações principais que nós vamos ter. Primeira delas, índice de indeterminação do sujeito versus partícula passivadora. O que você vai pensar? Sempre que é índice de indeterminação do sujeito, para que ocorra, ele vai precisar ocorrer sempre da seguinte maneira, ó. Na terceira pessoa do singular, e só consegue acontecer com verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos e verbos de ligação, sendo bem pouco corriqueiro acontecer com verbo de ligação. No caso de ser partícula passivadora, o que vai acontecer? Sempre que eu tiver partícula passivadora, eu tenho o quê? Como o próprio nome já está dizendo, vamos ter voz passiva. E além de termos a voz passiva, você precisa colocar na sua cabeça que sempre haverá sujeito, certo? Então, ó, sempre há sujeito, essa é uma das verdades da voz passiva. E aí, ele, se tem sujeito, não vai ficar sempre numa mesma pessoa, né? Ele vai ter que concordar com, né? O verbo vai ter que concordar com o sujeito ao qual se refere, mas só vai acontecer com verbos transitivos diretos e verbos transitivos diretos e indiretos. Vamos lá, então, ó. Imagina que eu diga para vocês aqui uma frase como essa aqui. Naquele lugar, então, ó, naquele lugar, vivia-se como reis. Naquele lugar, vivia-se como reis. Beleza. Então, o que acontece aqui, ó? Nós vamos ter a partícula C acontecendo aqui. Você vai olhar sempre para frente. Você está vendo que o elemento que vem em seguida não tem como ser sujeito, porque apresenta um conectivo, inclusive, né? O como aqui é um conectivo. O verbo viver, ele é um verbo intransitivo. A ideia é de viver. Como reis, tem a classificação do modo como se vivia, não quem vivia, né? Então, vivia-se como reis, você percebe que eu estou fazendo uma generalização e automaticamente aqui eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, beleza? A mesma coisa vai acontecer, e aí, nesse caso, essa construção você pode já gravar, porque ela é uma construção que vai se repetir todas as vezes, não tem como ter outra classificação. Nós temos, por exemplo, a ideia de trata-se de um conteúdo essencial. Então, trata-se de um conteúdo essencial. Inclusive, já fica, hashtag fica a dica para vocês aí, que o verbo tratar, quando vier com a partícula C, nunca poderá estar onde? No plural, beleza? Então, aqui eu tenho, ó, trata-se de, você olhou para frente mais uma vez, e você viu que aqui temos um elemento preposicionado. Então, aqui eu tenho o quê? Uma preposição. Se eu tenho uma preposição, e não pode ser sujeito, porque em português não existe sujeito preposicionado. A gente tem uma barreira para sujeito preposicionado. Se eu bebo água, você bebe água. Nós temos uma barreira para isso, certo? Então, eu vou olhar para esse verbo e tenho a preposição,
verbo transitivo indireto, porque daqui para frente nós temos o chamado objeto indireto. Logo, esse Czinho aqui é índice de indeterminação do sujeito. Beleza? Deixa eu puxar esse prep para cá para ficar mais bonitinho para vocês. Ó. Índice de indeterminação do sujeito. E aqui eu tenho um elemento preposicionado. Se fosse, por exemplo, uma construção com voz passiva sintética, a mãe é tentar jogar para voz passiva analítica, né? Eu posso dizer o seguinte, ó, pode-se apontar uma verdade absoluta, por exemplo. Então você ficou lá na dúvida, você tem uma locução verbal normalmente causa problemas na sua cabeça, isso é normal, tá? Então você tem aqui uma locução verbal que vai causar esse probleminha, e aí você vai pensar o seguinte, tá, Wagner, peraí. Então, se eu quero testar que se esse ser realmente é uma partícula passivadora, então eu vou fazer o quê? Joga para a voz passiva analítica, tá? Você pode dizer o seguinte, ó, uma verdade absoluta, então uma verdade absoluta, pode ser apontada. Então, ó, pode ser apontada, certo? Então, a ideia aqui é essa. Logo, se pode ser apontada, a gente vai dizer claramente que aqui estamos diante de um pronome apassivador ou de uma partícula passivadora. É a mesma coisa, tá? Então, esse verbo aqui, quando estiver na ativa, porque é na ativa que a gente vai olhar isso, na ativa ele é verbo transitivo direto, porque a locução conta como um verbo só, né? Pouquinho mais para frente eu falo um pouco sobre locução, só para a gente entender também algumas outras coisas importantes, beleza? Vou dar mais um exemplinho para vocês aqui, vamos de mais um exemplinho para vocês. Então a gente tem, por exemplo, a ideia de compraram-se novas apostilas, por exemplo. Então, ó, compraram-se novas apostilas. O que a gente vai ver? Tenho o verbo comprar aqui. Deixa eu marcar esses verbos aqui para ficar bonitinho, todo mundo igual. Você sabe que eu gosto desse negócio da cor. Então, aqui, ó, o que a gente vai ter? Uma partículazinha C. E agora, Wagner? Se você pensar o verbo comprar, realmente o verbo comprar é quem compra algo, verbo transitivo direto. Mas vamos testar? Então, a gente tem o seguinte, ó. Novas apostilas. Presta atenção, ó, novas apostilas foram compradas. Aceitou tranquilo, não aceitou? Então, se aceitou tranquilamente, o que a gente faz? Necessariamente, estamos diante de uma partícula apassivadora. Tá? Então, aqui é partícula apassivadora. E o sujeito, Wagner, quem seria nesse caso? Nesse caso seria, ó, uma verdade absoluta é o sujeito, ok? Assim como novas apostilas. É só você olhar para a voz passiva analítica que você consegue perceber isso de forma mais clara. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Vozes são sempre muito importantes para a vida de vocês. O que mais? Pronome reflexivo versus parte integrante do verbo, tá? Quando você tiver parte integrante do verbo, o que vai acontecer? Parte integrante do verbo forma o que nós chamamos de verbos pronominais, que vão acontecer com aquela partícula sem indicar a voz, né? Assim, são verbos que estarão, via de regra, na voz ativa, quando eles tiverem voz. E o pronome reflexivo? Ele vai apontar qual ideia? De que o sujeito pratica em si mesmo, ó, pratica em si mesmo a ação. E aí você vai ficar atento exatamente a essa correlação. Então, vamos imaginar que eu vou te dar o bizu. Imagina que eu digo o seguinte, ó. Os noivos abraçaram-se logo após a bênção.
Então, ó, os noivos se abraçaram logo após a bênção. Então, aqui eu tenho abraçaram-se, né? Vamos pegar aqui. O verbo é abraçar. Pronome reflexivo também acontece só com VTD ou com VTDI, tá? E aí aqui eu tenho esse Czinho. Wagner, como é que eu vou testar para saber se é realmente uma partícula, um pronome reflexivo, né? Você vai trocá-lo, nesse caso aqui, ó, por um ao outro. Por quê? Porque esse C apresenta uma leitura de reciprocidade, certo? Se apresenta uma leitura de reciprocidade, a gente tem que pensar que esse sujeito precisará ser sempre um sujeito plural ou composto, porque um, né, precisa estar ali relacionado com o outro. Então, o que ele quer dizer? Que os noivos abraçaram-se logo após a bênção, o noivo abraçou a noiva e a noiva abraçou o noivo. A coisa foi recíproca. Não é tipo, ah, ele abraçou. Não, ele abraçou e foi abraçado ao mesmo tempo. Os dois, no caso, né? Então, você vai pensar, ó, os noivos abraçaram um ao outro logo após a bênção. Perfeito. Se coube esse abraçaram um ao outro logo depois da bênção, estamos diante de um pronome reflexivo, certo? Além disso, vamos lá, a gente tem a possibilidade de parte integrante do verbo. Se eu digo, por exemplo, sei lá, João se arrependeu daquela conversa. Então, ó, João se arrependeu daquela conversa. Então, eu tenho o Czinho aqui, a posição do C não interfere na sua classificação, e aqui eu tenho, ó, o arrependeu. Nesse caso, não tem como eu dizer João foi arrependido? Não tem. Não é um índice de indeterminação do sujeito, porque o sujeito é João. Eu não posso dizer que ele arrependeu a ele mesmo. Então, o arrepender-se, por exemplo, é um verbo, sempre que ocorre, é um verbo chamado de verbo pronominal. Beleza? Então, nesse caso, a classificação desta partícula é a de pronome integrante do verbo, ou também chamado de parte integrante do verbo, certo? E aí, o que interessa muito para a gente saber também, ó, que não desempenha função sintática. Ele faz parte do verbo, certo? Então, não desempenha função sintática. Beleza? Pegou visão? Então, bora que só bora. Vamos para agora quem, jovens? As duas possibilidades de conjunção. Temos duas possibilidades, vou beber água, você bebe água junto comigo? Temos duas possibilidades de conjunção com a partícula C. Que duas possibilidades são essas? Vamos lá. Eu posso ter esse C funcionando como conjunção integrante, e se ela é uma conjunção integrante, necessariamente ela vai introduzir quem? Uma oração subordinada substantiva. E no caso, obrigatoriamente objetiva direta, certo? But, ela também pode ser uma conjunção subordinativa. Então, pode ser subordinativa, certo? Sendo subordinativa, ela vai sempre introduzir uma oração subordinada adverbial, e aí vem o caso, ó, ela vai ser uma adverbial condicional. E aí, a ideia neste caso é você fazer aquela famosa troca pela outra conjunção típica das condicionais, que é o caso. Então, você faz uma troquinha ali para poder visualizar, beleza? Vamos ver como é que seria? Então, vamos lá, ó. Eu tenho a seguinte construção. Se nós acordarmos cedo, vamos ao parque. Então, se nós acordarmos cedo, vamos ao parque, beleza? Então, agora você vai olhar para esse Czinho e você fala, tá, Wagner, e agora? Como é que eu classifico esse C e como é que eu testo? Normalmente, quando ele vem iniciando dessa forma aqui, o período, é muito comum que seja condicional mesmo, tá?
a gente vai perceber que isso se torna bastante corriqueiro, é um caso bastante usual, tá? Mas vamos fazer o teste, né? Então aqui você vai pensar o seguinte, ó. Caso, deixa eu jogar um pouquinho, vou jogar aqui para cima, ó. Caso nós acordemos cedo, então, ó, acordemos cedo. Ah, coube, não coube? Coube. Então, essa criatura aqui é a chamada conjunção subordinativa, né? E, nesse caso, com um valor de condicional, condição. Tanto é que esta oração inteira aqui será classificada como uma oração subordinada adverbial condicional. Fechou? Pegou visão aqui junto comigo? Beleza. Então, vamos para a segunda, para o outro exemplo, ó. Aí você vai usar um outro bizu para facilitar a sua vida, tá? A gente vai pensar o seguinte. Eu queria saber, ó, eu queria saber se vocês estão estudando. Então, eu queria saber se vocês estão estudando. Beleza? Então, a gente vai olhar para cá e vai identificar que eu tenho a locução verbal queria saber e tenho a locução verbal estão estudando. Certo? O que vai acontecer nesse caso aqui? Nesse caso, você vai pensar o seguinte. Eu queria saber, pega toda essa oração e troca pelo pronome isso. E vê se cabe. Então, eu teria, eu queria saber isso. Coube, não coube? Beleza. Se aceitou essa construção aqui, essa é uma oração subordinada substantiva. Nesse caso, como você já bem percebe, objetiva direta. Fechou? Então, esse Czinho aqui será classificado, deixa eu trocar isso aqui, porque você sabe da doideira da cor do tio Wagner. Então, aqui, ó, queria saber, e temos aqui, ó, estão estudando, certo? Então, nesse caso aqui em específico, a gente vai poder afirmar que estamos diante de uma conjunção integrante. Não é tão raro de acontecer, porque é uma utilização bem próxima. Algumas pessoas vão dizer assim, tem um quê de conjunção condicional em alguns momentos também. Realmente, ela tem uma semelhança em alguns momentos com a condicional. Beleza? Vamos lá. Vamos ver alguns exercíciozinhos. Vamos pegar aqui junto, ó. Analise as afirmativas abaixo relacionadas com a função do se nas orações advindas do texto. Muito bem. O mundo digital transformou o agora em um elemento com limites estáticos que se alongam e se contraem. Beleza. Então, aqui o que eu tenho, ó, nesse caso, que se alongam e se contraem. Então, ele está falando desse Czinho aqui. Olha a afirmação que ele faz. Conjunção condicional, mesoclítica. Já vou te explicar essa ideia, tá? Pode-se confirmar esse uso pela transitividade dos verbos transformar e contrair. Uai. Mas aí ela vai ser condicional por conta da transitividade de alguém? Não. Condicional, quando a gente pensa em uma conjunção condicional, ela é correlacionada diretamente a quê? A semântica, não tem a ver com a noção da transitividade. Transitividade é para as outras, para índice de indeterminação do sujeito, partícula passivadora, pronome reflexivo. Nesse caso, o que a gente vai perceber? Que se alongam e contraem, alongam a si mesmas e contraem a si mesmos. Beleza. Nesse caso em específico, fica incorreta, essa alternativa está errada, porque esse Czinho claramente é um pronome reflexivo. Beleza? Só para lembrar vocês, o que significa dizer posição mesoclítica? Isso é colocação pronominal, né? Significa dizer que ela estaria no meio do verbo. Então, a gente teria, por exemplo, aqui, ó, para estar no meio do verbo, o que seria uma mesóclise classicona aqui, ó? A mesóclise seria, por exemplo, dar-te-ei uma aula. Então, aqui eu tenho a mesóclise clássica, tá? Nesse caso, sendo obrigatória, sempre que você tiver verbos no futuro do presente, no futuro do pretérito. Se eu bebo água, você bebe água.
Então, beba água. Beba, beba. Vamos para a segunda, ó. Enquanto todos tentam se readaptar, então, ó, o que eu tenho aqui, ó, se readaptar, e entender qual é a nova estrutura temporal, pronome reflexivo recíproco. Pode-se afirmar que o se marca a inflexibilidade da ação, já que a ação recai sobre o objeto, a exemplo da posição mesoclítica do pronome. Nesse caso, até que a gente considera mesoclítica mesmo. Por quê? Mentira, não considera, tá? Não é mesoclítica porque está entre dois verbos, mas não é uma locução verbal. Esse Czinho aqui, ó, tentam se readaptar algo, né? Ou então aqui também, ó, readaptar a si mesmo, né? A si mesmos, no caso. Então, o nosso caso é que eu tenho um pronome aqui, reflexivo, mas não tem valor recíproco. Por que não tem valor recíproco? Porque não é um tentando readaptar o outro, é cada um tentando readaptar a si mesmo, certo? Então aqui você percebe que para esse caso a gente tem uma quantidade boa de interpretação de texto, certo? Então esta alternativa também está incorreta. Automaticamente a C tem que estar certa, porque não tem nenhuma alternativa que nos diga que todas estão erradas, o que é bastante, né, usual. Aqui, o artifício é o de obrigar o usuário a prestar atenção ao tempo, fazendo com que se visite o aplicativo ao menos uma vez por dia. É uma partícula expletiva ou de realce. Pode ser excluída da oração, sem causar danos à compreensão. Qual é o... Aqui, ó, essa alternativa está certa, e essa alternativa tem um pega. Qual é o pega encontrado nessa alternativa, tá? Você tem duas possibilidades de pensar. O que é uma partícula de realce? É aquela que não vai fazer diferença na hora da classificação, não faz diferença sintática, não faz diferença semântica, tá ali só por estilo. Esse Czinho antes do visite, ele pode ser tanto uma partícula apassivadora ou realce. Para que ela seja realce, a gente vai considerar que, nesse caso, o usuário é um sujeito implícito ali, tá? Então, a gente teria que ter, nesse caso, ó, sujeito, o quê? Chamado de sujeito desinencial oculto. Porque aí, ó, para que o usuário visite, ou então para que se visite, ficou realmente no sentido bem de realce, né? No caso da partícula passivadora, o que a gente teria? Essa é a minha leitura preferida, tá? Mas não foi a leitura que a IBFC deu. A IBFC leu como realce, tá? A gente teria o quê? Ó, para que o aplicativo seja visitado. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente aqui, né? Essa é a minha leitura preferida. Provavelmente se tentou ali recurso e ela não anulou, ela manteve, isso é gabarito oficial. Então, nesse caso, a gente tem essa nuance que faz essa questão ser uma questão, inclusive, difícil, tá? Ela não é uma questão fácil, ela é uma questão um pouquinho mais difícil. Vamos para mais uma e a gente fecha? Bora que só bora, bora que só bora. Vem comigo aqui, ó. Observe os diferentes usos do termo se nas orações a seguir e assinale a alternativa em que a justificativa se difere de seu emprego. Isso aqui é meio doido. Por que isso aqui é meio doido? Porque olha só, em que a alternativa em que a justificativa se difere do seu emprego. Então a gente vai ter que analisar o seguinte. As questões, as alternativas, ó, elas traziam as ideias. Então eu preciso que você fique atento a essa ideia de se difere do que ele está dizendo, tá? Então vamos lá. O que a gente vai pegar aqui, ó? Vem comigo. As empresas estão tão habituadas a inventariar computadores, móveis e ativos que se esquecem da parte humana. Beleza. Esse Czinho aqui, ó, quando ele aparece junto com o verbo esquecer, ele vai ser classificado como uma parte integrante do verbo, certo? Então, ó, parte integrante do verbo. Beleza. Vamos ver o que afirma a alternativa. Na afirmativa 1, o termo se retoma as empresas. Sim, ó, as empresas se esquecem. Seria isso, né?
Então, esse C realmente retoma em que sentido? Está concordando com empresas e se referindo a elas. Então, essa alternativa não nos serve como resposta, porque a análise está correta. Na afirmativa 2, o termo C pode ser retirado da sentença sem alteração de sentido. Vamos ver? Então, vamos lá. Ele é invisível e intangível, tornando difícil sua identificação e gestão adequada. Beleza. O sentido é o mesmo. Então, ó, sentido igual. Fechou? Então, vamos lá. O que a gente vai ter? Sem alteração de sentido. Perfeito. Perceba que, ó, não se falou sobre função. Não se falou de sintaxe. Não se falou de quê? De quê? De sintaxe. Fechou? Então, vamos lá. Na afirmativa 3, o termo se substitui o sujeito da oração, sujeito indeterminado. Se antes os empresários eram donos das ferramentas e dos materiais de trabalho, agora o trabalhador. Então, ó, esse se, na verdade, está apresentando qual é a ideia? De uma condição, uma hipótese, né? Então, aqui, ó, é uma construção de hipótese, ou seja, não está substituindo o nosso querido sujeito. Por que não substitui? A justificativa é exatamente a ideia de que não substitui porque é uma conjunção e não um pronome. Quem substitui é pronome, né? E não um pronome. Certo? Vamos só ver a última para a gente matar essa nossa aulinha de hoje. Vamos lá. Na afirmativa 4, o C retoma um trabalhador. Vamos ver. Quando um trabalhador se desliga da empresa, ou seja, quando um trabalhador desliga a si mesmo da empresa. Beleza, ele desliga a ele mesmo, né? Então, realmente, nesse caso, fica muito clara essa retomada. E aí, a alternativa está perfeita, né? Não está incorreta no sentido de que não nos serve como resposta. Beleza? Pegou a visão? Se você... A ideia é essa. Se você tiver curtido, se você tiver gostado, o que a gente faz? Deixa seu like, né? Já se inscreve no canal, marca o sininho. Olha só, Prof. Bola de Fogo é aqui onde você está me vendo neste momento. E se você não me segue ainda no meu Instagram, @Prof. Wagner Santos. Beleza? Bora que só bora? Bora que só bora. Quero agradecer imensamente a sua presença mais uma vez. Vim aqui hoje prestigiando a firma MQR Educacional. Procura a gente lá também, que é super legal. Bora que só bora? Bora que só bora. Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera. E a gente com certeza se vê por aqui logo, logo. Fui!